Existe uma sala em Manhattan que nenhuma câmera jamais filmou. Não porque seja secreta, mas porque o poder verdadeiro raramente precisa de audiência. É nessa sala, ou em salas como essa, que decisões sobre trilhões de dólares são tomadas com a mesma sobriedade com que outros homens decidem onde jantar. O que separa quem senta nessa sala de quem observa de fora não é apenas capital. É uma forma completamente diferente de ler o mundo. Larry Fink não nasceu rico. Nasceu em Van Nuys, Califórnia, filho de um dono de sapataria e de uma professora de inglês. Não havia herança esperando por ele. O que havia era uma mente que, desde cedo, demonstrava uma capacidade incomum de encontrar padrões onde outros viam apenas ruído. Em 1976, aos 23 anos, entrou no First Boston como trader de títulos hipotecários, um mercado que naquela época era considerado entediante por qualquer pessoa com ambição real em Wall Street. Renda fixa era onde os jovens brilhantes iam quando não conseguiam os empregos mais glamurosos em ações. Foi exatamente essa marginalidade que lhe deu vantagem. Enquanto todos olhavam para outro lado, Fink mergulhou nos títulos lastreados em hipotecas com uma intensidade que seus colegas achavam excessiva. Ele queria entender não apenas o preço, queria entender o comportamento. Queria saber como o medo e a confiança de milhões de proprietários se transformavam em fluxos de caixa que podiam ser modelados, precificados e negociados. Essa obsessão com o comportamento por trás dos números, e não apenas com os números em si, seria o fio condutor de tudo o que viria depois. No First Boston, Fink e sua equipe desenvolveram alguns dos primeiros instrumentos de mortgage-backed securities estruturados de forma moderna. Era trabalho técnico, invisível ao grande público, mas estava transformando a aplomagem do sistema financeiro global. Então veio o erro. Em 1986, Fink fez uma aposta direcional errada sobre as taxas de juros. A perda foi de aproximadamente 100 milhões de dólares. Ele foi essencialmente demitido de sua própria posição de influência dentro do banco. O homem que havia construído um departamento inteiro foi visto pelo corredor de volta para o elevador com a reputação severamente abalada. Esse momento, esse fracasso específico e público, é o que a maioria das biografias menciona rapidamente, antes de seguir em frente para os triunfos posteriores. Mas é exatamente aqui que a história mais importante começa. Porque o que Fink fez com aquela perda não foi enterrá-la, foi dissecar. Ele passou meses entendendo exatamente o que havia falhado em seu modelo. Não apenas os dados que estavam errados, mas o processo de raciocínio que havia permitido que a aposta fosse feita com aquele nível de exposição. A pergunta que ele se fez não foi: por que o mercado foi contra mim? A pergunta foi: como eu construí uma estrutura de análise que tornava esse erro não apenas possível, mas provável? Essa distinção é tudo. A maioria dos gestores que perde dinheiro de forma catastrófica culpa o mercado, os eventos externos, a má sorte. Fink culpou o sistema e então construiu um sistema melhor. Em 1988, 2 anos após o colapso no First Boston, Fink e seus sócios fundaram a BlackRock com 8 milhões de dólares de capital inicial. A premissa central da empresa era radical na sua simplicidade. Antes de investir qualquer capital, você precisa entender completamente o risco que está assumindo. Não de forma intuitiva, não de forma narrativa, de forma quantitativa, sistemática e exaustiva. Para isso, Fink e sua equipe desenvolveram uma plataforma proprietária de análise de risco, essencialmente um sistema nervoso computacional capaz de analisar carteiras inteiras de ativos, simulando milhares de cenários de mercado simultaneamente.
para mapear onde os riscos realmente estavam escondidos, não onde pareciam estar. O Aladdin não era apenas uma ferramenta, era uma filosofia operacionalizada em código. A ideia central era que o risco nunca está onde o mercado acha que está. O risco verdadeiro se esconde nas correlações que só aparecem em momentos de estresse. Quando ativos que parecem independentes, de repente se movem juntos, porque todos os participantes do mercado estão tomando as mesmas decisões, ao mesmo tempo, movidos pelo mesmo medo. Fink havia aprendido isso da forma mais cara possível. Agora estava construindo uma empresa inteira ao redor dessa lição. O crescimento da BlackRock nas décadas seguintes foi metódico e, em retrospecto, inevitável. Quando a crise de 2008 explodiu e o Federal Reserve precisou de alguém para gerenciar os ativos tóxicos dos bancos, ligou para a BlackRock. Não porque a empresa fosse a maior, mas porque era a que mais impedia o risco que ninguém mais conseguia quantificar. Isso é poder de uma espécie rara. Não é o poder que vem do capital acumulado, é o poder que vem de ser a única entidade com a clareza para funcionar quando todos os outros estão paralisados pelo pânico. Em 2009, a BlackRock adquiriu a Barclays Global Investors por aproximadamente 13,5 bilhões de dólares. De um golpe, tornou-se a maior gestora de ativos do mundo. Hoje, a empresa supervisiona mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Para ter uma referência de escala, isso é maior que o PIB de qualquer país do mundo, exceto os Estados Unidos e a China. Mas o número, como sempre, é apenas um marcador externo. O que a BlackRock realmente construiu é uma estrutura cognitiva para o capitalismo global. O Aladdin hoje analisa carteiras que representam aproximadamente 1/5 de todos os ativos financeiros do mundo. Bancos centrais, fundos soberanos, seguradoras, fundos de pensão, todos pagam a BlackRock para enxergar o risco que seus próprios sistemas não conseguem ver. Isso levanta uma questão que nenhuma análise financeira pode ignorar. Quando uma única plataforma de análise de risco orienta decisões sobre 1/5 de todos os ativos globais, o que acontece com a independência dos mercados? Se todos os grandes participantes estão usando o mesmo sistema para identificar risco, não correm o risco de chegar às mesmas conclusões ao mesmo tempo, amplificando exatamente o tipo de comportamento de manada que o sistema foi desenhado para evitar. As cartas de Fink aos CEOs das empresas em que a BlackRock investe tornaram-se documentos que movem mercados e moldam agendas corporativas globais. As cartas são lidas com uma atenção que nenhum regulador governamental consegue comandar, porque Fink não precisa de autoridade regulatória. Ele tem algo mais eficaz: participação acionária relevante em praticamente todas as grandes empresas públicas do mundo. Aqui está o paradoxo que define a BlackRock. A empresa foi construída na premissa de que o risco sistêmico é o inimigo. Mas, ao crescer para a escala que atingiu, a própria BlackRock tornou-se um componente do risco sistêmico que originalmente se propôs a gerenciar. Isso não é uma crítica, é uma observação sobre a natureza do poder em escala e sobre como os sistemas que resolvem problemas de uma determinada magnitude inevitavelmente criam novos problemas na magnitude seguinte. Larry Fink entende isso melhor do que qualquer pessoa. É por isso que suas cartas têm se tornado progressivamente mais filosóficas, menos sobre retornos e mais sobre propósito, sobre o papel das corporações na sociedade, sobre o que significa gerir capital de forma responsável em um mundo onde as consequências do curto prazo e do longo prazo nunca estiveram tão profundamente desconectadas. Para o investidor individual, a história da BlackRock oferece lições que transcendem a escala. A primeira, o erro bem analisado vale mais do que o acerto mal compreendido. Fink perdeu 100 milhões de dólares em 1986 e construiu 10 trilhões em gestão a partir da análise rigorosa daquela perda.
A maioria dos investidores faz o caminho oposto. A segunda lição é que a obsessão com o risco, não com o retorno, é o que distingue a construção de patrimônio duradouro da especulação disfarçada de investimento. Fink nunca prometeu os maiores retornos. Prometeu que saberia, melhor do que qualquer concorrente, onde o perigo estava escondido. A terceira lição é a mais desconfortável. Escala cria cegueiras. Quanto maior o sistema, mais difícil é enxergar os riscos que emergem da própria magnitude do sistema. O investidor que entende isso e que mantém humildade epistêmica proporcional ao tamanho de suas posições tem uma vantagem comportamental que nenhum modelo computacional consegue replicar. A sala em Manhattan ainda existe. As decisões ainda são tomadas com sobriedade.